Neste calor de 5h30 da manhã, está beirando a 25 graus, eu vim trazer para vocês o meu parecer, a minha resenha a respeito de David Copperfield, do Charles Dickens. Eu sou muito suspeita para falar de Charles Dickens, porque eu amo a escrita dele, eu amo como ele coloca a vida pessoal dele nas suas histórias. E com David Copperfield não foi diferente. Eu confesso pra vocês, eu demorei muito pra ler, porque foi um livro que me emocionou muito. Tem partes aqui que eu, assim, pra algumas pessoas vai ser bem assim, sabe? Ah, tá, aconteceu, uma desgraça aqui, um problema ali, coisas que são normais, né? Poderiam acontecer com qualquer um. Mas me tocou profundamente porque eu, conhecendo a história do Charles Dickens e imaginando e pensando que ele coloca muito como uma autobiografia, não só em David Copperfield, mas praticamente em todos os livros dele, parece que a gente sente, sabe, estar ali, estar no mundinho, né, do David Copperfield, ali no mundinho do próprio autor, do Charles Dickens. Então, esse livro ele foi publicado inicialmente em formato de folhetins, como a maioria dos livros do Charles Dickens. Então, ele demorou um ano aí para ser escrito, né? E chegar ao que a gente é hoje demorou mais tempo ainda. Então, as pessoas elas compravam mensalmente ali os folhetins e tinham a degustação da história do David Copperfield. David Copperfield é uma autobiografia, como eu já havia falado para vocês. O Charles Dickens coloca muito da sua vivência, do que ele passou ali durante a infância, durante a vida adulta no personagem. E é uma escrita em primeira pessoa, isso que é muito bacana, porque parece que é um diário. Parece que o David está contando pra gente tudo o que ele passa, desde a sua infância até a sua vida adulta. O David, ele é uma criança órfã de pai, né? Ele perde o pai muito cedo e desde muito cedo ele acaba aprendendo a lidar com a fome, com a pobreza, com a miséria. E através do olhar do próprio protagonista a gente tem aí a visão de inúmeros personagens, inúmeros casais, inúmeras histórias e famílias diferentes que são nos apresentados ao longo da narrativa. Mesmo diante de tantas desgraças, o David Copperfield passou por tantas coisas que muitas vezes eu parava para ler e falava assim, meu Deus, esse menino, essa criança não vai ter um dia de alegria na vida dele, porque quando parece que começa as coisas darem certo para ele, dá uma reviravolta tremenda e começa a dar tudo errado, ele perde dinheiro, ele é enganado e a gente vê a pureza, sabe, a inocência de uma criança e jamais a gente vê o David reclamando ou o David, vamos dizer assim, revidando alguma coisa que acontece ou maldizendo alguém. Ele, todas as pessoas que ele conhece, as famílias com quem ele convive, ele sempre teve o ar de, sabe, de carinho e tentar fazer com que a vida dessas pessoas fossem melhores do que a situação que elas estavam ali passando. Então, nos primeiros anos de vida, o David Copperfield narra pra gente como ele passa ali na família e por conta de problemas e coisas que vão acontecendo, ele acaba indo pra Londres, né? E ali em Londres ele acaba conhecendo outras pessoas, outras famílias, umas que vão acabar atrapalhando muito o seu desenvolvimento, outras que vão realmente ajudá-lo, né, e fazer com que ele se dedique aos estudos, fazer com que ele aprenda mais do que aquilo que ele já sabe. E conforme a gente vai acompanhando essa maturidade, né, esse desenvolvimento do personagem, ele saindo da infância, indo para a fase jovem, adulto, aí a gente vai vendo que o David cresce, né, e consegue estudar e ganhar uma profissão, né, se dedicar a uma profissão. A gente vai vendo que a vida dele acaba mudando, né, tendo uma grande reviravolta. Ele, em uma outra cidade, acaba encontrando, vamos dizer, um pinguinho de felicidade em meio a
tantas desgraças que acontecem na vida dele. Ele também acaba revendo velhos amigos, né, por onde ele passou, acaba encontrando também outras pessoas, acaba conhecendo um grande amor da vida dele, e aí a gente vai vendo ao longo do tempo essa narrativa. E eu venho frisar novamente, é uma narrativa que parece aos nossos olhos ali uma história, né, normal, tranquila, né, de alguém contando pra gente como é que foi, porque quem é que não passa por dificuldades na vida, né? Mas o que mais me tocou, o que mais me chamou a atenção é a pureza do David. Mesmo depois da fase adulta, mesmo depois de ter seu coraçãozinho ali quebrado em alguns pedacinhos, né? A gente vê que ele tinha uma pureza, uma beleza interna muito forte. David Copperfield mexeu muito comigo a esse respeito, que mesmo que tá tudo dando errado, né? Vamos ter aí um pouquinho de, vamos usar pensamento de Poliana, sabe? Talvez vamos brincar um pouquinho do contrário, né? E tentar, né, arrumar a nossa vida de uma maneira que a gente consiga prosseguir melhor. E eu acho assim, David Copperfield traz essa pureza, traz essa esperança, traz essa motivação, e o Charles Dickens brilhantemente narrou pra gente uma história que, né, faz parte da vida dele, muitas coisas que ele passou, e é muito incrível saber disso, sabe? Saber o quanto que o Charles Dickens coloca de si em um personagem, da sua família em si, dentro de um personagem, dentro de uma família, né? E é fantástica a história, é uma história comprida, né? Tem muitas e muitas partes, mas que você acaba fazendo parte. Eu me senti um pedacinho ali da família, de uma das famílias que estavam ali, né, e que tiveram contato com o David. Então a gente realmente entra dentro da história. Então é muito gostoso, é uma narrativa que pra mim foi muito fácil, muito tranquila, embora seja um clássico. Eu acho que a escrita do Charles Dickens é uma escrita muito tranquila de se ler, não tem floreios, sabe, aquelas palavras, né, de época que a gente fala, meu Deus, preciso pegar, né, um dicionário ali para tentar entender. Não, é super tranquilo. Ajuda muito também a edição. Eu vou novamente falar, né, eu acho que para clássicos a editora Penguin tem um trabalho excepcional. Não estou aqui fazendo publi nenhuma, mas eu acho que ela traz muitas informações também nas suas notas de rodapé, nos seus prefácios, muitas informações que são importantes para brilhantar o nosso entendimento do livro. Eu tô indicando para vocês aqui David Copperfield. Só leiam, gente. Se vocês gostam de clássicos, tem que estar fazendo parte da sua biblioteca, David Copperfield. E de novo, gente, Charles Dickens, pra mim, não tem um livro que eu falei pra vocês eu não gosto. E eu já li alguns, e sempre me surpreende e me emociona de diversas maneiras.